Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Se você está me vendo pela primeira vez, saiba que eu trabalho na Gutenberg Consultores, empresa especializada nas áreas de outplacement, coaching executivo, planejamento de carreira e também planejamento de pré-aposentadoria, entre outras atividades. Nós estamos no mercado há mais de 40 anos e temos assistido mais de 5.800 profissionais em nível individual, afora um número enorme de profissionais instruídos pela nossa empresa quando são colocados em grupo. Então a nossa empresa é uma empresa extremamente profissional, ética e que também apresenta resultados verdadeiramente bem-sucedidos. Hoje eu quero tratar com você sobre as 6 maneiras que você pode se utilizar para maximizar o progresso de sua carreira. E certamente este é um assunto que deve lhe interessar, principalmente se você está na meia-idade, numa faixa etária de 36 anos a 45, e percebe que a sua carreira não está evoluindo, que você está marcando passo, que você está estagnado por razões que já declinei em clipes anteriores, como por exemplo, a estrutura da empresa, que chega para o seu funcionário e diz: não temos novas promoções, principalmente numa economia em que estamos vivendo. Crescimento pífio, zero, e sem grandes perspectivas de novos crescimentos mais substanciosos. Em segundo lugar, você permanece na mesma empresa há mais do que 3 anos e meio. E você diz: eu não tenho mais nada a aprender nesta empresa, eu não tenho mais nada a aprender nesta posição, eu não tenho mais nada a aprender com os meus colegas, eu preciso sair daqui. Só que você não tem coragem de levantar-se de sua carreira e colocar o seu rosto na porta da sua empresa ou na janela para que as pessoas lhe vejam. Em terceiro lugar, um número gigantesco de profissionais também não têm objetivo de vida. Comumente, eles dizem: a empresa não tem um plano de carreira para mim. Sim, a empresa não tem a obrigação de ter um plano de carreira para você, como eu já disse. Essa é a sua responsabilidade individual. É você que traça o seu objetivo de carreira e diz: eu quero isso, quero aquilo, etc, etc, etc. E vai para a empresa e pergunta: eu me enquadro na sua estratégia de desenvolvimento? As minhas chances de progresso nesta empresa estão limitadas? Ou o quê? Ou limitados? Ou o quê? Então, é a sua responsabilidade. Ou como eu sempre digo, vou repetir pela 1000ª vez: cuide de sua carreira. Controle o seu destino. Ou então alguém fará por você de maneira perversa. E vou repetir mais uma vez: você não trabalha para o seu empregador. Coloque isso na sua cabeça. Você trabalha para você mesmo. O que você faz é você faz um contrato com a sua empresa pelo qual você vende as suas ideias, os seus pensamentos, a sua inteligência, o seu conhecimento, a sua experiência, a sua polidez, a sua educação, a sua sabedoria, o seu common sense para a organização. Você não trabalha, portanto, para o seu empregador. Daí as expressões: você é SA, você é limitada. Essas frases advêm do século XIX.
E ela foi baseada num trabalho desenvolvido por um grande médico, um grande escritor norte-americano por nome Orison Swett Marden, em seu trabalho Pushing to the Front. Portanto, quando você diz você é SA, você é limitada, já tem mais de 1,5 séculos de existência. Você sabia disso? Portanto, controle o seu destino. Então agora deixe-me lhe dar um guia, um roteiro simples para você se orientar. A primeira coisa que eu sugiro a você fazer, se você sente que a sua carreira está estagnada, a primeira coisa a fazer é esta aqui: concentre-se diariamente em seu plano de ação. Tenha um plano escrito no papel ou no seu computador. Coloque na parede do seu quarto. Coloque na porta de seu guarda-roupa, para que você todos os dias se lembre que você tem de agir sobre determinados assuntos ou matérias. Se você não seguir o mapa, você nunca vai a lugar nenhum. São raros os profissionais que chegam ao topo de sua carreira sem um plano de vida, sem um trajeto. É a mesma coisa quando você viaja para um país estrangeiro. Você precisa de um mapa. Se você não tem um mapa, se você não tem um GPS, você vai se perder. Como temos visto, inúmeros turistas que vêm para o Rio de Janeiro e eles entram em determinadas avenidas ou ruas e de repente estão dentro de uma grande favela cheia de bandidos, cheia de assassinos. Eles são assaltados e alguns deles muitas vezes são mortos. Portanto, lembre-se da importância de você ter um plano diário e olhá-lo todos os dias, de tal maneira que você não pratique erros. 2. Você precisa desenvolver um plano de autoavaliação. Uma autoavaliação própria, sua, desenvolvida por você, de tal maneira que você possa avançar. Não dependa dos outros para fazer a sua avaliação. Pergunte a si mesmo: quais são as minhas necessidades de treinamento e desenvolvimento? Quais são os assuntos nos quais preciso me especializar? Quais são as minhas vulnerabilidades e aquelas que podem comprometer o meu progresso ou já estão comprometendo o meu progresso? Recentemente, eu conduzi um trabalho de coaching para um profissional de uma grande organização multinacional. E detectei alguns pontos que considero fundamentais para você conduzir uma carreira nos dias atuais, como, por exemplo, o inglês fluente. Ele não tinha o inglês fluente. O seu inglês era macarrônico. E quando eu fui conversar com o seu diretor-geral sobre ele, seu diretor me disse: Gutenberg, esta é a razão porque ele não cresceu, ele não avançou ainda em nossa empresa. No dia que ele dominar o inglês com fluência, de tal forma que eu possa enviá-lo à Inglaterra, à França, à Alemanha ou qualquer outra parte do mundo para fazer uma apresentação, ele saiba se comportar e falar como se ela fosse uma língua natural. Uma outra questão: a comunicação. A sua comunicação como executivo, como profissional, tem que ser assertiva. Você não pode ser um cara que se apresenta de maneira mole, sem energia, sem foco, sem objetividade, sem poder de argumentação. Você vai fracassar. Você vai fracassar. Hoje a comunicação é uma das coisas mais importantes para alguém que quer desenvolver uma carreira bem-sucedida. Saiba disso e corra atrás de um curso, aprenda a falar em público, leia livros, leia discursos, de tal maneira que você possa se aperfeiçoar. Então essa avaliação ela pode ser vastíssima. Por exemplo, só na área de competência gerencial ou de competências gerenciais, quando eu faço um programa de outplacement ou de coaching, eu cubro 69 competências. 69 competências.
Eu não vou dizer para você que você precisa ter um currículo bem feito. Isso é coisa que já é do dia a dia. Eu não vou precisar dizer que você precisa se desenvolver numa entrevista com excelência. Isso é coisa já conhecida, batida. Isso é para executivos profissionais inexperientes, sem cultura, sem conhecimento, que sabem menos do que você sobre a empresa. Eu quero ir na profundidade, eu quero mergulhar e eu quero saber onde estão as competências do executivo, sem submetê-lo a um teste psicológico de personalidade ou de qualquer outra coisa. E mesmo assim, muitas vezes as pessoas não querem comprar a ideia de que elas precisam melhorar todos os dias, de que elas precisam, como um diamante, serem lapidadas. Portanto, esta avaliação é fundamental. 3. Procure ajuda de pessoas que verdadeiramente podem ajudá-lo a fazer essa avaliação. Pode ser a sua esposa, pode ser o seu irmão, pode ser seu tio, seu pai, sua mãe, um vizinho que você respeita, o seu próprio chefe, ou o par de seu chefe. Eu diria até, por que não, uma avaliação 360 graus. Eu já falei para você que o próprio Cristo, aquele que veio ao mundo para salvar a humanidade de seus males, ele perguntou para os seus discípulos o que a sociedade dizia sobre ele. E depois de ouvir aquilo que os discípulos ouviram, ele perguntou para os seus discípulos: e vocês que estão comigo 24 horas por dia, vocês que estão caminhando comigo, vocês que estão pregando comigo, o que vocês dizem ser o Filho do Homem, ou Filho de Deus? Você precisa pedir ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Uma das coisas que mais me gratifica é quando eu encontro um executivo que me manda uma mensagem me corrigindo por uma palavra escrita de maneira errada, por um conceito não desenvolvido corretamente, ou por uma citação onde eu não digo quem é o seu autor ou a data em que viveu, porque na maioria das vezes as pessoas não conhecem. Não, a crítica construtiva, ela é extremamente importante para o seu progresso. Se você não é capaz de ouvir uma crítica num processo de avaliação, você não está preparado para ocupar uma posição de liderança. 4º lugar, mantenha sua alta disciplina, a fim de que você não deseje cortar caminho. Se você cortar o caminho, amanhã você terá a necessidade de voltar e fazer o caminho de volta, se é que você vai ter tempo para fazê-lo. Em geral, quando se corta caminho, nunca se é capaz de recuperar o tempo perdido. Porque o tempo passa, como eu já disse em clipes anteriores. Você não soma, você não multiplica, você não divide, você não armazena, você não compra, você não vende, você não troca, ou você usa ou você perde. Então você precisa ter a autodisciplina para fazer todo o caminho. O caminho é cheio de sacrifícios. O caminho é cheio de pedras e pedregulhos. Mas você precisa ultrapassá-los e saber transformar cada pedra do seu caminho um trampolim para que você alcance a sua vitória. Como você sabe, eu sou um leitor voraz de biografias. Eu adoro biografias. E por que eu leio-as? Porque eu quero aprender com aquelas pessoas que fizeram caminhos diferentes, totalmente diferente do meu. Pode ser um militar, pode ser um político, pode ser um advogado, pode ser um professor, um cientista, não importa. O importante é que se aprenda com os outros. E por último, crie o seu próprio sistema de recompensas motivacionais. Eu sugiro que aqui você adote 2 estratégias. A primeira estratégia: pense na melhor recompensa
que poderia dar a si mesmo depois que você completa um projeto, um trabalho. É extremamente importante. 2. Selecione uma série de recompensas com as quais se presentearia após conduzir uma tarefa ou após a conclusão de um trabalho. Eu aqui no meu escritório tenho por hábito fazer isso. Com grande frequência, eu me presenteio quando eu faço um trabalho bem feito. Eu vou contar um exemplo para você da minha história. Logo que eu comecei o meu trabalho como um consultor independente em 1979, 6 de setembro de 1979. Naquela ocasião, eu estava fazendo recrutamento e seleção de executivos. E eu fechei um contrato grande no Rio de Janeiro com uma grande empresa de seguros. Naquela ocasião, esta empresa me contratou para procurar 9 profissionais. E eu tinha de ser muito ágil, porque eles tinham muita pressa. Pois bem, logo que eu assinei o contrato no Rio de Janeiro, me lembro como se fosse hoje. Saí do escritório daquela empresa extremamente feliz. E no aeroporto, no Rio de Janeiro, no Santos Dumont, tinha uma loja da H Stern. E eu vi um relógio muito bonito. Eu não vacilei. Eu gostei dele. Eu comprei dizendo para mim mesmo, eu mereço este presente. Depois disso, eu nunca mais deixei de me presentear. É uma gravata diferente. Um livro, principalmente. Sempre que concluo um trabalho, uma das primeiras coisas que eu faço é correr para uma livraria e comprar um livro que seja do meu agrado. Pode ser pode ser um livro de gestão, pode ser um livro de história da arte, de história da música, pode ser uma biografia, uma autobiografia, pode ser um livro de recursos humanos, não importa. O importante é que, além de celebrar as minhas conquistas, eu me presentei. Se você criar um programa desse, eu sugiro que você vai se sentir extremamente motivado a criar novos projetos e a concluí-los também com grande sucesso. Você pode comprar uma caneta, você pode comprar um telefone celular novo, enfim, qualquer coisa. E às vezes não precisa ser nem um presente dessa natureza. Simplesmente ir para um bom restaurante, almoçar, tomar um bom vinho, ou uma boa cerveja gelada, ou uma bela caipirinha, qualquer coisa que diga para você, cara, você merece este presente. Eu, comumente, no meu trabalho, tanto de outplacement como de coaching, geralmente eu pergunto ao executivo, qual foi a última vez que você deu um presente para você dizendo, eu mereço isso? Em geral, 95 a 98% das vezes, eu não encontro ninguém que diga, eu faço isso de maneira sistemática. Aí eu sugiro, faça uma viagem com a sua esposa. Até um caso muito interessante de um executivo que passou pelo meu escritório, ele era diretor da Dow Química, e ele estava casado, segundo casamento, há pouco tempo, e ele também se recolocou com grande facilidade. E no dia em que nós estávamos comemorando a sua recolocação aqui no escritório, ele trouxe a sua esposa, e eu olhei para ele e disse, fulano, por que você não convida a sua esposa, depois desse seu sucesso, e leve-a para uma viagem à Argentina ou qualquer outro lugar não muito distante para comemorar essa sua grande vitória? Ele ouviu a minha sugestão. Dias depois ele partiu para a Argentina. E o que é mais interessante, 3 meses depois ele voltou ao meu escritório para dizer que a sua esposa havia engravidado naquela viagem. Hoje a filha dele deve ter 10 anos, uma menina lindíssima,
A esposa dele trabalha, uma grande colaboradora de um grande hospital, e ele agora é um consultor independente. Então veja você a importância de você dar a si mesmo um presente. Lembre-se sempre disso e dessas regras que lhe apontei para que você obtenha sucesso em sua carreira. Eu agora quero convidá-lo para que você visite o nosso site www.gutenberg.com.br. Lá você vai encontrar inúmeros trabalhos que são feitos, que são desenvolvidos para chamar a sua atenção, despertar a sua atenção para assuntos que são importantes para a sua carreira, para o seu progresso pessoal, para o seu progresso familiar, de tal maneira que você tenha muito sucesso. Lá você vai encontrar entrevistas, depoimentos, artigos, clipes, entre inúmeros outros trabalhos. Portanto, visite o nosso site. Se você preferir, me manda um e-mail para macedo@gutenberg.com.br. Não tenha medo de me criticar, não tenha medo de elogiar ou até mesmo de pedir para que eu discuta um assunto sobre o qual você tem dúvidas. Lembre-se que perguntar diz muito a respeito do seu grau de inteligência. Pergunte, pergunte, pergunte. Eu quero agora agradecê-lo pelo seu tempo, pela sua paciência. Eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!